Hora de conversar com o Carlos Andreasa. O assunto do Andreasa hoje é a thread do presidente. Bom dia, Andreasa. As características desta coluna, de vez em quando, é fazer análise do discurso, né? Hoje faremos, a propósito de um fio publicado pelo presidente ontem numa rede social, são 7 pontos. Uma análise rápida que acho que tem muita carne nessa matéria. Então ele começa dizendo: ao longo da minha vida parlamentar nunca me preocupei com reeleição, sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. O presidente Jair Bolsonaro sempre exerceu o seu mandato como líder corporativista, bem sucedido, né? Cultivou ao longo de quase 3 décadas uma base eleitoral nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança Pública, o que é perfeitamente legítimo. Sempre pensou na reeleição, não apenas agora, com vistas a 2022. Ao longo desses anos, sempre pensou em reeleição, que, de novo, nada contra, também é legítimo. Trabalhou quase 30 anos para manter o emprego público, com sucesso, que, com o tempo, expandiria para a mulher, a ex-mulher, Rogéria, e seus filhos. Uma muito bem-sucedida empresa familiar dentro do Estado. Segundo ponto: minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, sou omisso. Se faço, estou pensando em 22. A crescente popularidade do presidente é um fato e deveria ter seus fundamentos estudados por seus adversários, que, no entanto, preferem atribuir esse crescimento exclusivamente aos efeitos do auxílio emergencial. É um erro. O presidente deveria ser grato aos seus adversários. Nada de braçada para se reeleger, é fato. De braçada, em certo sentido beneficiado pela blindagem própria da pandemia, mesmo trabalhando pouquíssimo. Isso é fato. O presidente Jair Bolsonaro trabalha pouco. Então, se nada faz, e faz quase nada, é omisso. Claro, queria o quê? Elogio à omissão se encontra em outros veículos de comunicação. Não exatamente aqui, nem em quem faz jornalismo sério. O problema não é, Megali, pensar em 2022. A gente sabe que o presidente só pensa em 2022. Eu repito, é legítimo. O problema é pensar em 2020, 2021, 2022, 2036, 2072 e fazer mal feito. Fazer pouco e mal. Terceiro ponto: na verdade, estou pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixarão de receber o auxílio emergencial a partir de 2021. O senhor presidente da República deveria ser grato ao parlamento, já falei isso aqui, por haver este auxílio emergencial. Agradecer, aliás, ao Fábio Faria, né, o seu ministro das Comunicações, que me parece ser o autor desse texto aqui, porque, como parlamentar, foi um dos que articulou a existência do auxílio emergencial. Fosse só pelo seu governo, fosse só pelo Paulo Guedes, pelo Ministério da Economia, e essa histeria que o senhor projeta para 2021 na falta do tal renda cidadã, seria o caos hoje. Não nos esquecemos disso. Quarto ponto: a política do fica em casa, que a economia, a gente vê depois, acabou e o depois chegou. A imprensa que tanto apoiou o fica em casa, agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos. Foi o senhor, presidente, quem forjou essa oposição saúde pública e saúde econômica. Este papo de a economia, a gente vê depois, é uma construção discursiva que o senhor usa muito bem, como usa muito bem uma deturpação de uma decisão do Supremo, segundo o senhor, impedindo que tomasse medidas de combate à pandemia. Teria essas medidas exclusividade dos governadores e prefeitos, o que não é verdade. Não fosse a política do fique em casa, muito mal seguida no Brasil, nós não tivemos isolamento social no Brasil, nós tivemos um mal acabado distanciamento social. Não fosse essa política, quantos mortos a mais nós teríamos no Brasil hoje? A economia que o senhor prega, a visão da economia sustentada por uma espécie de necropolítica, estaria pior ou muito pior se o parco distanciamento social que nós tivemos aqui não tivesse acontecido? E agora o senhor quer que a imprensa faça o seu trabalho. Foi o senhor, presidente, o eleito, até agora, tirando o corpo fora para não apresentar opções de como atender a esses milhões de desassistidos a que se refere. Ponto quinto: os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O meu governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir em 21, caso nada se faça para atender a essa massa que tudo ou quase tudo perdeu. O responsável pela destruição de milhões de empregos é o vírus. É legítimo, no entanto, avaliar que a gestão da crise pelo senhor e o seu governo
favoreceu a atuação da peste. É a minha opinião. Para ter um programa assistencial, o dito necessário Renda Cidadã, seu governo se antecipou, como sempre, para empurrar a solução, a formulação do programa e a sua viabilização ao parlamento. Fez e faz isso muito bem e faz isso o tempo todo. Faz agora. Lava as mãos. É o que o senhor fez nessa série de publicações em rede social. Lavou as mãos. Identifica a demanda, estabelece a agenda, induz e ministra a crise e empurra a solução e o ônus de implementar política pública ao Congresso, para colher os louros depois. A glória é sempre do senhor, o senhor opera muito bem isso. A responsabilidade é dos outros, a popularidade é do senhor. Está acabando. Ponto 6. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são trilhos da economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos podem ser os trilhos para alguns no seu governo. O seu governo, porque o senhor mesmo separa, né? Tem o seu governo e tem a economia. Temos visto isto com grande frequência, esse artifício. O seu governo, está muito claro para mim, já falei isso ontem, se move sem propor o debate, sem botar a cara, sem comprar a briga e usando parlamentares apaixonados pelo holofote, como o senador Márcio Bittar agora, para que o teto de gastos seja revisto, para que o teto de gastos caia. É para isso que o seu governo induz. E, por fim, o auxílio emergencial, infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode ser para sempre. Não pode ser para sempre mesmo, estamos de acordo aqui. E pelo seu governo, presidente, a gente tem memória, teria sido o auxílio emergencial de R$200 e por apenas 3 meses. É isso. Muito bem. Ô, Andreasa, o clima aqui estava pesado antes. Mentira, não tava. É só para continuar gerando manifestações aqui. Talvez não tivesse para você. Eu sou time Ellen. Eu sei, você escreveu aqui. Não, muita gente no chat do YouTube, um monte de gente, time Ellen. Não, mas não é nada a ver com isso, na verdade. É para te convidar para uma conversa aqui sobre livros. Porque mais cedo, sabe-se lá por que a gente começou a falar de livros? Eu não sei. Não, foi porque o Megali bateu com o jornal físico no olho e aí eu disse, você tem que começar a ler digitalmente. Ah, verdade. Falamos isso. Incomodando até agora, sabia? E aí a gente começou a falar sobre os livros e como cada um lê, características de como cada um lê. Enfim, vários ouvintes escreveram para cá falando que começaram a ler durante essa pandemia. E disseram, inclusive, e eu peguei aqui alguns desses nomes, a Rosana foi uma delas, o Eduardo Leite, o Fernando Rodrigues, hein? Também escreveu para cá, todos os ouvintes aqui falando que começaram a ler por causa da pandemia, ou aumentaram esse hábito, ou leram livros que você, Megali, indicou nesse período. E aí o Eduardo falou assim, gente, indica mais livro que vocês eventualmente estejam lendo, por favor, para que eu possa seguir. Ele falou, eu criei esse hábito na pandemia, diz o Eduardo. Eu indiquei muitos da Record, Andreasa? Amigo é para essas coisas. Ajudou a enfrentar a crise, minha cara. Quer que eu comece? Vamos lá fazer uma rodadinha rápida? Boa. Eu tô terminando, mas tem sido uma trajetória longa, porque é um livro muito longo, um catatal com letrinhas desse tamanhico aqui, uma biografia de Walt Disney, que chama Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana, de um autor chamado Neil Gabler. Eu já li algumas biografias de Walt Disney, acho um personagem interessantíssimo em como a cultura americana dos anos 30, 40 e 50 foi moldada, mas essa é a melhor de todas, na minha opinião. Walt Disney, o Triunfo da Imaginação Americana. Mas enquanto eu li esse livro, eu já li uns 8. Você consegue? Eu também faço isso. Eu paro, depois eu pego de novo. Eu também vou fazendo isso. Tanto que eu ainda não terminei. Ainda faltam umas 100 paginazinhas. E eu peguei ontem, olha que curioso, um livro que o Andreasa me deu de presente, porque ele havia recomendado aqui no ar, e eu fui à livraria, fisicamente, não encontrei na internet, puxão de orelha aí na Record, viu, Andreasa? Alô, distribuição, se liga. Contei pro Andreasa, ele falou, não, eu tô te mandando um aí. Demorou pra chegar, né, Correios. Chegou acho que na semana passada, tava lá de escanteio, e eu peguei ontem para começar de verdade, que é o Um de Nós. Catatal também, né, Megali? É catatal, mas tem as letras maiores, pelo menos. Então, a página vira mais rápido. Que conta a história do Anders Breivik, que foi o autor do pior atentado da história da Noruega, que foi condenado a 20 anos de prisão. Até livraço. É um livraço. Eu ainda tô na fase de conhecer a infância dele, mas já dá para ver que é um tremendo de um livro-reportagem. Um de Nós. Então, os dois nomes para o pessoal anotar. Que senão fica até semana que vem. Qual é o nome mesmo? Walt Disney, O Triunfo da Imaginação Americana e oh meu Deus, eu não vou lembrar a editora.
E da Record, Um de Nós, também não vou lembrar o nome da autora. Tá. Ellen. Então, eu tenho um problema que talvez muitos ouvintes se identifiquem, eu tô com uma bebê em casa, então a minha vida conseguiu, assim, eu não tinha mais tempo pra ler, eu não conseguia mais fazer nada, nem assistir série, nem nada. Eu descobri, então, audiobook. E aí, às vezes eu não consigo ler, eu consigo ouvir alguns livros, e eu acabei, então, baixando do Joe Bolton, o The Room Where It Happened, que é um livro bem legal. Joe Bolton foi o consultor de segurança pública do Donald Trump, e ele está contando ali alguns bastidores da Casa Branca, são muito interessantes. O que eu fiz? Eu baixei o livro em áudio, e aí nos meus deslocamentos pela cidade, eu começo a ouvi-lo. Foi assim que eu consegui tempo para voltar a ler, tendo uma bebê pequena em casa. Mas tem um outro livro que eu sempre costumo ler, assim, volta e meia eu volto para ele, porque ele é interessante, você não precisa ler ele todo, você pode ler em partes, que é o Mensagens de uma Mãe Chinesa, de uma jornalista chamada Xinran, e são cartas contando histórias de mães chinesas bastante trágicas, em geral, né, dessas crianças e dessas mães, e vale muito a pena, e que eu ganhei de uma ouvinte querida que me deu esse livro de presente. Fala aí, Andreasa. Eu tô lendo agora 2 livros, paralelamente, 2 livros circunstancialmente editados por mim. Eu não faço isso o tempo todo, pessoal, não é o meu hábito. Eu leio os meus livros e os da concorrência, mas eu editei esses livros e eu os contratei, e portanto eu li no original, né? E eu sempre tenho o hábito de, quando possível, pegar para ver a tradução, né? E reler. Então, eu estou lendo combinados e eles funcionam muito bem porque são complementares. O primeiro chama-se O Fim da Classe Média, de um intelectual francês chamado Christophe Guillouis. E é um livro em que ele explica os fundamentos do que seria a ascensão desse fenômeno nacional populista, que tem Jair Bolsonaro, Donald Trump, Orbán, esses conhecidos, Salvini. Esse fim da classe média seria o alargamento do fosso que separa, um fosso de ressentimentos, aliás, diluindo a classe média, que separa os mais pobres, os que estão isolados e maltratados na periferia, das elites, que teriam perdido, com essa dissolução da classe média, as condições de dialogar e de exercer a responsabilidade que teriam sobre a população de modo geral, isso gerando um molho de ressentimento, do qual a gente chega no segundo livro que eu estou lendo, de 2 autores, Roger Itwell e Michael Goodwin, um livro espetacular chamado Nacional Populismo, que explica, né, a partir dessa base do fim da classe média. Os livros não têm nada a ver um com o outro, mas eles são interessantes, lidos combinadamente. Esse livro Nacional Populismo explica, com um olhar muito técnico, sem viés, sem julgamento, fazendo uma análise política mesmo, inclusive de discurso, a ascensão do fenômeno nacional populista, esse que temos tratado aqui, e que, segundo os autores, não é algo circunstancial, algo que tende a passar. Eles acham que há um molho de um conjunto de ressentimentos tão grandes, de abandono tão grande, de desconfiança na classe política, no establishment, na própria democracia representativa, que impõe a ascensão permanente de líderes como Trump, Bolsonaro, Orbán, entre outros. Muito, muito bons livros. Tá bom, Andreasa, não é mentira, mas o livro que eu comecei a ler é Obrigado pelo Atraso. Mas é mesmo, do Thomas Friedman. Um atraso que você... O atraso que você que... Era só pra dar o nome do livro, vocês começaram a contar a história do livro. Você tá pedindo pro prolixo. O prolixo. Editor, leitor compulsivo. Falar nome de livro e não comentar, a Sheila queria o nome, a gente fez uma defesa. Vocês dar uma resenha. Gente, então meu livro, só o nome, mas tô começando, que é Obrigado pelo Atraso. É de verdade, não é uma brincadeira, é um guia otimista pra sobreviver num mundo cada vez mais veloz. Beijo, André. Não, música, gente, vamos lá. Não, tem música sim hoje. Hoje tem direito. Isso aí é Paulinho da Viola, um partido alto da Portela, 1976, Perdoa, com a luxuosa participação de Casquinha. Eu conheci o Casquinha, saudoso Casquinha, meu Deus. Olha o pandeiro da Portela. Tem que respeitar. Alô, Oswaldo Cruz. Tchau. André, já falamos de livro, de música. Vocês têm visto algum filme bom? Fechei o microfone, amanhã, tchau. Andresa. Ando comprando fiado porque meu dinheiro não dá. Imagine se eu fosse casado com mais de 6 filhos para sustentar.